Entendeu, irmãos? E nós temos de ter cuidado quanto a isso. Esse espírito de Jezabel está dentro das nossas comunidades, dentro da família. A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel. Então, o espírito de Jezabel é, como denominamos, um comportamento que perturba muitas comunidades, muitas igrejas, muitos ministérios. O Senhor Jesus disse que esse tipo de atitude não deve ser tolerado. Portanto, em quase todas as comunidades cristãs existe uma Jezabel que a si mesma se declara profetiza. E com isso engana muitas pessoas, engana a liderança, manipulando. Este espírito impede o crescimento da igreja e precisa ser derrotado para que a comunidade de fé seja abençoada, continue andando, continue crescendo. E quantas vezes vira uma confusão na igreja, no ministério ali de louvor, no ministério ali dos jovens. Elias fugiu com medo daquela mulher de Acabe, a Jezabel. Quando nós lemos a Bíblia em Reis capítulo 9, nós vemos como Jezabel, manipuladora, dominadora, fez Elias fugir, uma mulher totalmente manietada, manipulada pelo príncipe das trevas, por demônios, por anjos, espíritos imundos. E escute, a Bíblia mostra aqui também em Apocalipse, o anjo da igreja, o pastor da igreja, aqui, da comunidade de Tiatira, parece que tolerava os erros de uma pessoa como Jezabel. Tanto o profeta como o pastor foram desafiados a enfrentar este espírito e vencer através do poder de Deus. Isso mostra que não precisamos ter medo. Precisamos de enfrentar este espírito manipulador que está dentro das nossas comunidades. E quem sabe, meu querido, na tua comunidade. Elias teve de enfrentar. O anjo da igreja, o pastor de Tiatira, teve de enfrentar. A Bíblia diz aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E este espírito, eu volto a dizer, este espírito de Jezabel está dentro da igreja. E precisamos de pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento. A Bíblia mostra sobre os frutos do Espírito. Alguns falam os frutos. Mas o que fala é que nós precisamos de ter discernimento. O discernimento de espíritos. Inclusive, o apóstolo João fala em 1 João para nós julgarmos os espíritos. Se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas, porque esses espíritos têm se espalhado. Então, algumas características do espírito de Jezabel que tem entrado dentro da igreja. Interessante que a Bíblia mostra que Jezabel era uma mulher vaidosa. Quando nós lemos aqui a Bíblia em Reis, 2 Reis capítulo 9, mostra aqui que ela era acostumada a conquistar seus interesses através de sedução. Na Bíblia, o termo prostituir tem um significado geral de infidelidade, tanto conjugal como espiritual. Quando a pessoa não é fiel a Deus, está se prostituindo. E a Bíblia diz em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Jezabel praticava tanto a prostituição sexual como feitiçaria. Quando nós lemos aqui o capítulo 9, versículo 22, mostra que ela praticava, servindo aos seus deuses, às suas divindades. Ela tinha lá os seus sacerdotes, os seus profetas, e ela adorava, ela servia
tinha lá todo o espírito de feitiçaria em várias igrejas. O espírito de Jezabel entra através de pessoas que não estão com sua vida em santidade. Por isso precisamos tomar cuidado com quem colocamos diante do altar para ministrar. Se você conhece aquela pessoa, muitas vezes a pessoa está ministrando ali, a pessoa faz parte do grupo de louvor, a pessoa está ministrando, mas está vivendo a prostituição, vivendo a vida desregrada. E como saber, pastor? A gente não sabe da vida de ninguém, meu irmão. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, e é ir para a oração, clamar a Deus. Porque afinal de contas, nós não podemos ficar aí como se fosse caçando as bruxas, não podemos ficar aí como se fosse investigadores de Deus, para saber quem está pecando e quem não está pecando. Mas o que precisa haver é quebrantamento, é buscar a direção do Senhor e falar com Deus: Senhor, não permita que sejamos enganados. Mas o que precisa acontecer é, você precisa despertar, meu querido irmão, minha irmã, quanto a isso. Porque de repente a pessoa está ali enganando. Então, precisamos ter muito cuidado. Torna-se indispensável um padrão moral para quem estiver à frente da igreja, claro. Porque tem que ser exemplo, os que ministram. E isso não é legalismo, não é ser pietista, mas uma necessidade. Um dia alguém falou comigo: pastor Eugênio, se a gente ficou procurando assim perfeição, não vai ter ninguém para poder estar no louvor, não vai ter ninguém para estar liderando. Eu falei: então que não tenha, mas que é preciso ver, conhecer a pessoa, conversar com a pessoa, como que está a sua vida, como que está o seu namoro, como que está a sua vida lá no trabalho, é sentar e orar. Uma das coisas importantes que eu até tenho falhado na nossa igreja, e que eu sempre fazia, é antes daqueles grupos de louvor, ministrar o louvor na frente, fazemos ali uma oração, damos as mãos e falamos: Senhor, nós queremos andar na luz da tua presença, que nós não enganemos, que nós não possamos enganar o povo, que nós não possamos enganar as pessoas, porque nós estamos aqui diante desse altar, estamos aqui diante do teu povo, representando, na verdade, sendo aqui aqueles que vão conduzir o teu povo ao louvor, à adoração como comunidade. Entende, meu irmão? Uma pessoa que está em pecado de fornicação ou amaziada não está preparada para ensinar, e sim precisa ser restaurada. Muitas vezes a liderança, muitas vezes com aquele desejo de encher a igreja, de ver as pessoas à frente ali, para poder arregimentar mais pessoas para a igreja, até para poder colocar ali nos nossos relatórios como líderes. Nós não observamos isso. Então precisamos de, primeiro, restaurar a pessoa. Conversar com nossos jovens: como que está a sua vida, minha filha? Você está namorando? Como que está? Como é que está o seu namoro, minha filha? E já aconteceu vezes de a menina falar comigo, ou talvez o rapaz: pastor, olha, eu vou dar um tempo no louvor. E fica ali só entre a gente. Mas é preferível a pessoa dar um tempo do que ficar ali naquele sentimento de culpa. E muitas vezes as pessoas que estão na frente da igreja estão fornicando, prostituindo, aprontando, né, vivendo uma vida no pecado em outros aspectos também. De repente a pessoa está ali até como uma autoexpiação, fazendo ali uma autoexpiação à frente da igreja. Depois que sai dali, continua vivendo o pecado. Precisamos levar isso a sério, gente. Devemos fazer isso com amor e muita paciência. Nunca expondo a pessoa. Nós não podemos expor as pessoas em público. Não podemos. Eu sou contra aquele negócio: vai ficar no banco, tira do banco, põe no banco, tira do banco, põe no banco. Por isso nós temos de gastar tempo para acompanhar, para que esse espírito de Jezabel não cresça e depois destrua a comunhão, destrua os relacionamentos e leve outros a pecarem. Além desta situação, ainda existe a prostituição espiritual. Muitos membros de igrejas são infiéis ao seu pastor e à comunidade onde congrega.
Pessoas assim pulam de galho em galho, procurando de onde tem algo que lhe agrada. Cada dia procuram uma igreja e um pastor que faça a sua vontade. O espírito de Jezabel é esse espírito também de confusão. Faz com que líderes falem mal de seu pastor, traindo aquele que abençoa e luta por sua vida. Então, nós não podemos tolerar, irmãos. Não tolere prostituição em sua igreja. Prostituição na prática mesmo da fornicação e prostituição de infidelidade. Seja fiel à sua comunidade, seja fiel àquele grupo. Queridos, por mais que você quer ser livre, por mais que você quer ser independente, no reino de Deus não existe essa ideia de independência. Não existe, gente. E inclusive quando Jesus vier para arrebatar a igreja, tem pessoas pensando vão ficar livres lá. Lá haverá hierarquias, lideranças, claro. Porque Deus é um Deus perfeito, um Deus sábio. E é preciso haver e haverá sempre essa questão de submissão e autoridade existe. Então você fica de igreja em igreja, não firma em igreja nenhuma, tem que firmar, irmão, para você prestar contas. Isso é importante. E por mais que você fale assim, não, tem de acabar, eu discordo desse negócio de ficar fazendo parte do sistema, sempre haverá sistema. E para você ficar ainda sabendo disso, haverá, meu irmão. Deus é um Deus de sistema. Deus criou tudo, um sistema perfeito. E até depois que nós formos do outro lado dos céus, para a presença do Senhor, haverá um sistema. Está pensando que Deus é um Deus desorganizado? Está pensando que um Deus é um Deus relaxado? Deus não é um Deus libertino, não. Agora o problema é que as pessoas querem ficar de comunidade a comunidade, comunidade a comunidade, sabe por quê? Porque não querem prestar contas. Querem transferir os seus problemas pessoais para os outros. E isso é um espírito de Jezabel. E Jezabel era assim. Acabe envolveu com essa endemoniada na época, e ela era assim. Não queria submeter. Essa mulher que não queria ficar debaixo da liderança. Entendeu, querido, minha querida? O espírito de Jezabel faz com que líderes falem mal de seu pastor, traindo aquele que abençoa e luta por sua vida. Eu quero falar com carinho com você, minha irmã. Honra teu pastor, honra teu líder. A Bíblia diz aqui em Hebreus que nós, como pastores, iremos dar conta das almas daqueles que Deus nos confiou. E o pastor, que é pastor de verdade, ele geme, ele luta. Por isso que eu estou há 18 anos na comunidade, na nossa igreja ali, Jardim Palmeiras. Estamos lá dedicando, lendo livros e livros, para poder conduzir a família de Deus, o povo de Deus, à santidade. Por isso que eu tenho quantas mensagens para jovens, adolescentes, para que eles submetam aos seus pais, para que eles honrem aos seus pais, para que eles possam firmarem e se resguardarem na pureza, na santidade. Entende? Estamos ministrando hoje sobre esse espírito de Jezabel dentro das igrejas, dentro da família. Como é que está a sua vida? Não podemos tolerar a prostituição na igreja. Não podemos tolerar a fornicação, a impureza. Eu volto a dizer, nós não somos investigadores, detetives de Deus, para ficar aí querendo ver se o irmão cai, onde o irmão anda. Não. Mas temos de orar. Porque Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. O que compete a mim como pastor é orar a Deus, que eu não seja enganado. Amém, amado? Esse espírito de Jezabel tem também idolatria, outra característica. É o espírito de idolatria.
Entendeu? Jezabel patrocinava o culto a ídolos e tinha um exército de profetas chegando ao número de mais de 850 homens sustentados por ela para cultuar deuses estranhos. Quando nós lemos aqui em 1 Reis 18, mostra sobre isso. A idolatria é tudo que toma o lugar de Deus, pois o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz em Isaías 43:8 que Deus não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. Por isso que ele diz: não tomarás o nome do o teu Deus, será o único Senhor. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, porque eu sou um Deus zeloso. Nós vimos aí, neste mundo gospel atual, existe muito estrelismo, onde o nome de personalidades mais artísticas do que religiosas se sobrepõe. Nas igrejas locais, o espírito de Jezabel entra com a idolatria do cantor, do tocador, pastor e principalmente a idolatria denominacional. Quem sabe você está me ouvindo? Tem uns que falam assim: eu sou da igreja presbiteriana. Coisa feia. Fedeu, hein, irmão? Uma vez eu conheci uma irmã, conheço a irmã, descabeçada, da nossa denominação presbiteriana. Eu vou falar mal da Batista? Sabe o que aconteceu? O marido dela converteu em outra igreja. Como ela é da igreja tradicional, e o marido converteu numa igreja mais assim avivada, ela disse, antes ele ter ficado lá onde ele era, na idolatria. Por quê? Aquela paixão denominacional. Eu sou presbiteriano, meus irmãos. Honra a minha igreja, respeito a minha igreja, mas falo rasgado. Eu não sou presbiterianólatra. E estou na igreja presbiteriana até quando ela permanecer fiel aqui às sagradas escrituras. Mas isso é idolatria. Nós temos um tanto de presbiterianos idólatras. Eles amam mais a denominação do que Jesus. Quem sabe é você que é batistólatra. Tem de ser assim, eu sou batista. Ih, que feiura. Assembleionólatra. Hein? Metodista. Congregacionólatra. Queridos, esse é o espírito de Jezabel te levando a você ter essa paixão. O católico diz, eu sou católico, apostólico, romântico. E placa de igreja não salva ninguém. A igreja católica chega ao ponto de dizer, a madre igreja foi a igreja que Jesus faz parte. Meu Deus, fez parte. A igreja católica só veio existir porque Jesus morreu na cruz. Foi a primeira igreja. Que primeira igreja, rapaz? Mas tudo bem, deixa o povo pensando que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O que eu estou focando aqui é esse espírito de Jezabel que te leva a essa paixão denominólatra. Um dia um infusado chegou na nossa igreja aqui, veio de fora. Pastor Eugênio, a sua igreja aqui é uma igreja que está fugindo dos padrões litúrgicos. Eu falei, que padrão litúrgico? Que a nossa igreja não tem um padrão litúrgico. Qual padrão você está falando? De Calvino? Para cantar só os salmos? Qual, meu amigo? Aí eu sou curto e grosso. Ô, querido, vai para outra igreja. Eu mandei ele para outra igreja nossa aqui, irmãos claros, presbiteriana. Vai para lá tem toda a liturgia, lá tem os hinos que você quer cantar. Quer dizer que o senhor não canta hino aqui, não? O dia que eu cismar, eu canto, sabe? O dia que eu cismar, eu canto, mas por enquanto não estamos cantando, não. Vai caçar serviço, denominólatra. Vai caçar para lá. Tem que crer também pensar, o povo não quer pensar, irmão. Aí fica esse povaréu aí, esse povo na idolatria denominacional, esse espírito de Jezabel. A religiosidade faz com que membros de igreja sigam mais o que diz sua denominação, o líder, do que o que a própria Bíblia diz. Ah, mas a igreja do Senhor aqui, está aqui na Bíblia, meu amigo, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Ah, mas isso não é norma da igreja não, mas é norma na Bíblia. E vai procurar então seus meios lá para me expulsar da igreja? Eu dependo de igreja para viver não, rapaz. Quem me sustenta é Jesus, é Deus. E estou na igreja até agora porque eu vejo que a igreja tem sido fiel às Sagradas Escrituras. Aí eles veem que não podem mexer comigo. Porque de vez em quando, colega pastor, parece que a gente tem que colocar, como Davi fez, um sorrisal na boca e dar um de doido.
Vocês pensam que eu não já dei um de doido aqui no Mosclas, não? Já dei um de doido. É colocar um sorrisal bem no canto na boca e começar a babar. Igual o Davi fez antigamente, lembra? Escute, a idolatria na igreja engana muito bem aqueles que estão cegos, pensando que tudo está perfeito e que seu líder ou denominação não tem defeito, e tem. Alguns membros de igreja fazem pior idolatrando um líder que não é de sua comunidade, em detrimento de quem está ali no dia a dia, conhecendo os problemas e dificuldades do lugar e das pessoas. Muitas vezes tem aquelas pessoas, os membros, quem sabe é você, está o seu pastor lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí vem um missionário de fora aí, aqueles missionários que surgem aqui em Montes Claros, surgem da sua cidade aí, e acaba as pessoas ouvindo mais ele do que o pastor que está ali dedicando. Um dia eu falei com a irmã, minha irmã, há quanto tempo eu estou pastoreando sua família? Há quanto tempo você ficou ouvindo esse cara que você nem conhece aí? Depois ela quebrou a cara. O cara estava vindo em Montes Claros aí, envolvido em prostituição, em safadeza, e dizendo que fazia isso, fazia aquilo outro. E eu, como não tem papa na língua de vez em quando, você não pode ter, falei com ela, agora você foi uma besta. Agora você resolve esse problema que eu não vou resolver não. Ué, mas isso acontece, irmão, isso é espírito de idolatria. A idolatria da igreja engana. Pessoas são enganadas. Quantos que com isso vêm as comparações e cobranças indevidas? Fica comparando o pastor, a igreja. Ah, pastor, aquela igreja tem, a nossa não tem. Mas o pastor está ali dedicando. E com o tempo, essas pessoas se decepcionam e ficam frustradas, pois sua fé não era somente em Deus, e sim em doutrinas que são ensinamentos de homens. Então não tolere a idolatria em sua igreja. Cuidado com a idolatria. Idolatria ao pastor, idolatria ao ídolo. E aí, pior é isso não, moço. É porque, na verdade, minha irmã, meu irmão, as pessoas gostam de serem enganadas. Surge aqui mostrado de vez em quando. Os caras surgem aí de fora, ninguém sabe de onde vem, não traz esposa, não traz nada. E o povo tudo vai atrás. Você não sabe quem é a pessoa. Apareceu algum tempo aí. E aí quando for ver depois, o cara ladrão, promíscuo, adúltero. Tem que pensar, meu irmão. Você tem que pensar, filha. Uma admiração, né? E eu volto a dizer aqui no meio gospel, os cantores aí que cobram preços exorbitantes. O Taleco agora aí deu aquele problema com o Taleco, né? Que é o supra-sumo, é o cantor gospel. Eu estou baseando na fala dele. Nós temos que pensar, gente. Eu quero falar uma coisa aqui. Tem igrejas que gastam um valor tão alto para trazer um pregador que tem fama e dá ao cara uma oferta exorbitante, enquanto o coitado do pastor está ali há quanto tempo dedicando. A igreja nunca parou para dar um presente bom para o pastor, porque as pessoas querem isso, querem ibope, né? As pessoas querem o quê? Elas querem, na verdade, festa. E precisamos de vigiar. Muitas vezes traz um cantor famoso, gasta um preço louco. E isso não sustenta ministério, e isso não sustenta sua vida espiritual. Só para farra. Não sou contra trazer. O que eu estou colocando é que muitas vezes a igreja sustenta o pastor ali com um salário mísero. Nunca presenteou o pastor. A igreja está enfrentando ali algumas dificuldades. Não tem nenhum data show, aí traz um pastor de fora da mídia, avisa na rádio, avisa na televisão, o cara vem, pede oferta, leva oferta, gasta um dinheirão com o cidadão. Se tem condições e a liderança fechou isso, tudo bem. O que eu estou colocando aqui é esta idolatria a pregadores famosos, a cantores famosos. Isso passa. O que sustenta a igreja é o feijão com arroz, é o seu pastor todo dia ali pregando, visitando, abençoando. Você tem de ter cuidado, minha irmã, meu irmão, porque você tem de honrar o teu líder, porque é ele que vai prestar contas a Deus da tua alma. É o que diz aqui a Bíblia em Hebreus. Para submeter os líderes, honrá-los. Você entende isso? Você é de Deus, você entende. A segunda característica desse espírito de Jezabel dentro da igreja é a manipulação.
Jezabel era manipuladora, queria que tudo fosse do seu jeito. Seu próprio marido, aquele tonto do Acabe. Aqui em Reis mostra e fala o seguinte, que Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Está aqui, olha, 1 Reis 21, 25. Diz aqui, Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Na verdade, manipulava ele. Por isso eu quero falar com você, minha senhora. Viu? Porque você quer manipular seu marido, você quer manipular sua casa. Você se coloca no seu lugar, bênção. Isso não é de Deus, não. Já viu mulher manipuladora? E o pior é quando é mulher de pastor. Epa, agora o pastor já não é pegar. Mulher de pastor manipuladora. Tem pastor que ele fica quietinho lá, a mulher que está pastoreando a igreja. Peraí, que negócio é esse? Não viu? A mulher aquela que manda tudo, ela faz tudo na igreja e o pastor fica quietinho lá. Ele começa a pregar, ela intromete. Meu irmão. Tem hoje mulher manipuladora com esse espírito de Jezabel, que tem homem também, eu vou falar sobre isso aqui, homem manipulador, mas espírito de Jezabel. E o que dizer daquela família que manda na igreja? Ei, colega pastor, eu sempre falo com os pastores, você tem de criar o seu povo, sabe, tem pastor sofrendo hoje com as famílias que mandam na igreja, mas também receberam a recompensa, a paga, porque fica satisfazendo a vontade de algumas famílias da igreja. E quem sabe é a sua família, você que me ouve. Você acha que manda na igreja? Eu sempre digo, quem sustenta o pastor Eugênio é Deus. Não é a família tal e a família tal. Porque tem pastor hoje que a família manda na igreja. Aquela família de Jezabel, aquele espírito de manipulação. Aquela mulher que manipula, que manda, que determina. Se deixar, ela monta, pastor. Se você não tiver cuidado, meu amigo, estou falando com você, colega pastor. Eu estou falando com você, para que você não tenha o espírito de Acabe. Jezabel manipulava Acabe. Tem mulher hoje que está com o espírito de Jezabel sobre elas. Elas querem dominar, elas querem ser a cabeça da casa. Estão invertendo o que manda a Bíblia. E aí, o inimigo acha uma brecha. E aí começa a haver uma derrota na família. Não, meus irmãos, tem umas mulheres hoje, permita-me dizer aqui, até o andar delas, até a maneira como elas portam na frente, permita-me dizer aqui, gente. Tem algumas mulheres hoje que ficam imitando Marco Feliciano, imitando aí alguns pastores, que elas até mudam a voz. Você não pode, meu irmão. Você é contra a mulher ser pastora, pastor? Pera aí, meu irmão, não estou falando sobre isso. Agora, no momento que a mulher começa a pregar na frente e quer imitar a voz, o jeitão, o gingadão de um pregador, você já viu? Tem algumas mulheres, até o gingadão dela, o jeito. Mulher, você é fêmea, você é mulher. Tenha seu estilo. Porque tem pastor também, eu fico ouvindo alguns pastores na rádio, na televisão, que eles imitam tantos outros, tanto, até a oração, até o jeitão, até os jargões daquele pastor. E algumas mulheres também pegando isso. Mas estou colocando aqui, o espírito de Jezabel. Cuidado com esse espírito de Jezabel, minha filha. Entende? Olha para você ver. Por querer controlar tudo ao seu redor. Sabe o que Jezabel fez? Ela era invejosa, manipuladora. Certa vez, sabe o que ela fez? Ela armou uma mentira para matar um homem chamado Nabote. Só porque Acabe queria o seu terreno, a sua vinha, e ele disse, eu não posso vender, é herança. Sabia que tem coisas na vida da gente que é muito mais do que dinheiro. A gente guarda como uma lembrança, não é, de carinho, era o que Nabote falou. Então, tirou, havia a propriedade de um homem inocente. Ela pegou, mandou matar o cara. E depois falou, tá aqui Nabote, tá aqui Acabe, a vinha. Espírito de manipulação. Tem mulher que manipula o homem. Eu tive que falar com a irmã um dia. Falei com ela assim, minha irmã, ei, por favor, se você não calar a boca, eu te coloco lá fora. Eu vou chamar o marido, chama ele que ele vai cair também. Aquelas irmãzinhas que, sabe aquelas irmãzinhas baixinhas? Sabe? Aquelas irmãzinhas que
Quer manipular? Eu falei, aqui não. Você manipula seu marido na sua casa e vai ficar amaldiçoada lá. Aqui não. Aqui quem lidera aqui é que tem líder aqui. Ô pastor, mas você está sendo manipulador? Não estou sendo manipulador, estou assumindo aquilo que Deus me confiou. E de vez em quando eu encontro. Sabe aquelas mulheres assim? Mulher macha em senhor? Permita-me dizer isso aqui, meu irmão. Você tem que colocar na sua postura, minha irmã, manipuladora. Manipula seu marido, manipula seus filhos, por isso seus filhos estão daquele jeito. Quem manipula a pessoa faz coisas terríveis, sendo capaz de tudo para alcançar seus objetivos, como mentira, traição e vingança. Foi o que aconteceu com essa mulher aqui, Jezabel. Dentro das nossas igrejas, nas famílias, existe esse espírito de Jezabel, espírito de manipulação. E eu quero falar também do pastor, porque a Bíblia fala aqui em Pedro, para nós não pastorearmos o rebanho de Deus como constrangidos, manipulando-os, sendo ditadores. O que vale é o que o pastor Gênio manda e faz, não. Inclusive eu quero dizer para os irmãos aqui que eu não sou hipócrita, eu era assim. E de vez em quando eu me vejo assim, eu peço perdão a Deus. Quer manipular, tem de ser tudo do meu jeito, as pessoas têm de ser igual a mim. Não. Uma pessoa manipuladora mente para conseguir o que deseja. Trai, apunhala os outros, apunhala pelas costas e se vinga de quem não fizer sua vontade. Isso você vê em presbitérios como na igreja presbiteriana, você vê em algumas igrejas onde é liderada ali pelaquela junta de diáconos, um querendo tomar o lugar do outro. Isso é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel entra em muitas igrejas através de pessoas que querem mandar em tudo na congregação. Algumas dessas pessoas já exercem funções de autoridade. Profissionalmente, olha, escuta aqui, muitas vezes a pessoa já manipula, como ele lá na empresa dele, na empresa lá dele, ele é chefe lá e ele quer fazer da igreja a mesma coisa. Isso reflete dentro da igreja, querendo dar ordem. Ele acha que ele manda empregado lá, quer mandar no pastor. Eu quero falar com você, colega pastor. E eu falei com um pastor, colega meu, eu falei assim, bênção, Montes Claros é uma cidade que tem aqui 1 milhão de pessoas que vêm e voltam, 450 mil aqui dentro. Aqui é um campo maravilhoso para você montar um trabalho, um ministério. Falei com um colega, um amigo meu. Por quê? Você fica debaixo aí de ordens de homens, homens que querem mandar, homens que não têm espírito. Esse é o problema. E eu volto a dizer aqui, eu quero falar com você, colega pastor. Quem te sustenta não é aquela família, não é aquele presbítero, não é aquele diácono, não é aquele empresário, mas também você está levando a paga sua, porque você fica, permita-me dizer aqui, puxando saco de rico. Quem sustenta a igreja não é rico. Quem sustenta a igreja são os assalariados, são aqueles irmãos humildes, fiéis, que entenderam submissão à autoridade. Muitas vezes tem pastores que ficam tanto querendo fazer a vontade daquele rico, que atrás de rico, atrás de rico. Eu não estou dizendo que o rico não deve ficar na igreja, isso são bênçãos. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes o pastor fica focando só naquela família, depois aquela família que manda nele. E quem sabe está acontecendo contigo, meu amigo. Quem te sustenta, meu irmão, é Deus, através das ovelhas dele. E se por acaso querem manipular você, querem obrigar você a fazer o que você não tem sentido paz, querem manipular seu ministério, você está derrotado, meu irmão, saia fora, monte um trabalho em nome de Jesus. Nosso país é um país livre, e você é livre, e Deus te chamou, mas não fica manipulado aí por famílias que querem dominar a igreja. Vocês já viram? E eles são o seguinte, eles manipulam, e ninguém entra, mas pode sair, ninguém entra, mas pode sair. Isso é do demônio, irmão, do capeta um negócio desse. Espírito de Jezabel dentro da igreja e muitos não percebem. Então, a igreja não é lugar de maltratar ninguém e sim de demonstrar amor e companheirismo. Se alguém tem um título de poder na sociedade, isso fica do lado de fora. E dentro da casa de Deus, somos todos irmãos e devemos servir uns aos outros em amor. Mas eu volto a dizer aqui para você que é pastor, líder, irmão, pastoreie o povo de Deus. Não fica atrás de pessoas com títulos. Não fica atrás. Depois, você fica atrás desses
desse povo com título, e até muitas vezes dá a honra de ser um líder, um obreiro. Aí você vai sofrer por quê? A pessoa já tinha um espírito já ganancioso, de poder. E você colocou ali, meu amigo, no meio do sublime, para administrar o sublime. Então por isso devemos ter cuidado ao colocar alguém na liderança, que não trata bem os irmãos, que não tem coração quebrantado. Gente que converteu, mas continua ainda tendo o coração lá, ó, nos bens. É preciso ter cuidado com sistemas políticos e eclesiásticos onde uma pessoa tem poder excessivo na igreja. Sabia que tem gente com poder excessivo? A minha família que construiu isso aqui, a minha família que doou isso aqui. Doou porque quis. E quando você receber uma doação, e pega a escritura, porque depois você vai sofrer. Então não tolere esse espírito de Jezabel, em nome de Jesus. Não tolere manipulação em sua igreja. Colega pastor, você irmão que tem contribuído, que tem ajudado a igreja lá, tem gente que fala assim, se não fosse eu, a minha igreja estaria acabada. Se não fosse eu, meu dízimo sustenta o pastor. Orgulho. Isso é espírito de Jezabel. A quarta característica do espírito de Jezabel dentro das comunidades e nas famílias. Jezabel perseguiu os profetas do Senhor ao ponto que muitos tiveram que ser escondidos por um tempo. Muitos profetas foram mortos por Jezabel e o próprio Elias foi ameaçado por ela. Um dos motivos dessa perseguição é porque os profetas de Deus falavam a verdade e não o que Jezabel e Acabe queriam ouvir. Vocês estão vendo? Há pouco tempo, nossa igreja, chegou um cara aí, veio acho que do Horizonte, aqui de BH, sentou na igreja lá. Eu pensei que a igreja aqui era presbiteriana. Eu falei assim, mas irmão, mas tá fora dos padrões, porque... Eu falei assim, mas que padrão? Que padrão? Que padrão? Mas é porque ele viu que eu comecei a pregar umas coisas duras na igreja. Rasgado, sabe? É que eu vi que só falar algumas coisas de púlpito aí, que não é tão decente falar. Foi embora. E nem eu falando que ele tá, não. O espírito de Jezabel pode ser percebido em igrejas onde pessoas são perseguidas. Existem comunidades onde tudo já está tão estabilizado que quando um homem ou mulher de Deus propõe mudanças, passa a ser perseguido, sabia disso? A inveja e briga que pode fazer com que líderes sejam perseguidos nas igrejas. Espiritualmente falando, uma das causas da perseguição é que o líder enfrenta coisas demoníacas e luta contra a força do mal. Por isso o inimigo usa pessoas para persegui-lo. Enfrentar perseguição externa de pessoas ou situações que vêm de fora da igreja é algo normal. Contudo, a pior coisa é ser perseguido por irmãos. Esta é uma estratégia do inimigo para enfraquecer a igreja, pois o reino dividido, a Bíblia diz, não subsistirá. Então tome cuidado com pessoas que falam mal de outros irmãos ou que perseguem líderes, pois estão sendo usadas pelo espírito de Jezabel. Outra coisa eu quero falar aqui, meu irmão. Você que começou seu ministério aqui em Montes Claros, na sua cidade aí, quando vem alguém de fora falando mal do pastor lá, nossa igreja, pastor, eu quero fazer parte aqui, começa a falar mal, mas meu irmão, aqui não é seu lugar não. Sou curto e grosso. Porque você tem que ter cuidado, meu irmão, para que você não fique atrás de ovelhas. Eu sou aberto, se a pessoa quiser vir, vai conversar com o pastor lá. Só vai conversar com ele, pastor, não. Quem conversa é você. Vai lá e conversa com ele lá. Mas não vem para cá para poder ficar falando mal do seu pastor, não. Porque essas pessoas saem de lá, vai dar trabalho para você. Sabia que tem aquelas pessoas que ficam de canto, de lugar em lugar, né? Vai de lugar a lugar, o crente macaco, de lugar em lugar, não firma em canto nenhum, e sempre falando mal do outro. Da igreja, do pastor, vai falando mal. Aqueles perturbadores da comunidade, que já são dominados, já foram ganhos pelo espírito do inimigo de Jezabel. E eles acabam criando problema. E eles perseguem líderes, falam mal de líderes. O foco deles é falar mal de igrejas, de pastores. Então, ore por eles, mas entregando-os como Paulo fez, né? E fala com o Senhor, trata desses aí, ó, em nome de Jesus. Não tolere perseguição em sua igreja.
Não tolere. Então livre sua igreja do espírito de Jezabel. Minha irmã, você que está me ouvindo, você que clicou aqui na nossa conta, olha, não aceite o espírito de Jezabel sobre tua vida. Minha irmã, vigie. Deixa seu marido ser o chefe, seu cabeça da casa. E seja você, minha irmã. O fim da vida de Jezabel foi terrível. A personagem do Apocalipse chamada Jezabel também foi avisada e Jesus lhe deu, quando diz aqui, olha, tempo para que se arrependesse. Caso contrário, sofreria muito ao ponto de ser tratada no leito de enfermidade e seus filhos ou seguidores também seriam exterminados. É o que a Bíblia diz aqui. Esses que estão levando o espírito de Jezabel, Deus vai tratar. Então, minha irmã, quem sabe a sua família tem estragado, tem na verdade, levado angústias para o seu pastor. Cuidado. Deus vê, eu já vi caso de Deus tratar de famílias, porque foram empecilhos na vida do líder e do pastor. É verdade também que tem pastor que Deus vai tratar com eles, que são manipuladores. A gente tem que ter cuidado, mas eu estou pregando aqui especificamente sobre o espírito de Jezabel. Entende? Então, se em sua igreja há esse tipo de comportamento, deixe Deus cuidar, pois Ele vai separar o joio do trigo. Confie, meu irmão, na promessa de que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É o que a Bíblia diz aqui no Salmo 1. Entrega a Deus. E nesta reflexão nossa, nos referimos ao espírito de Jezabel como algo demoníaco que precisa ser expulso e também comportamental que precisa ser tratado. Então aconselhamos a você que está refletindo aí, está me ouvindo, a não usar isso como expressão de chacota, chamando irmãos ou irmãs de Jezabel. Isso é pecaminoso. Isso é tratar o mal com o mal. Não é reprimir pessoas. Porque se você fizer isso, você estará então usando as mesmas estratégias. Portanto, você vai tratar o mal com o mal. Não queremos o mal para nossos irmãos, mesmo que estejam sendo usados pelo inimigo. Queremos sua libertação. O que precisa, pastor, é conduzi-los. E quem sabe você que me ouve tem vivido isso. Cuidado para que você não fique pensando que há tanto tempo que você está na igreja ali, que você já recebeu já o pedigree de direitos. Epa! Cuidado para que você não pense que sem você a igreja vai acabar. A igreja não acaba, meu irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode até acabar a igreja, a comunidade ali, aquela placa ali, o CNPJ. Mas as pessoas não sairão da igreja invisível do Senhor, que está aqui neste mundo, esperando a vinda de Cristo. Olha, caso você não aceite ser tratada, não há nada que possa fazer. E Provérbios 9:8 diz, não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Para resolver o problema de uma igreja onde está o espírito de Jezabel, é preciso muita oração e jejum. Mas também devemos acompanhar a pessoa enquanto esta será tratável, tentando resgatar sua vida através de conselhos e ensinando a palavra de Deus com amor. Muitas dessas pessoas são apenas religiosos que não tiveram ainda uma verdadeira experiência com Deus e precisam de nós, como líderes, pastores, para abençoá-los, para tratá-los. Escute, eu quero fazer uma pergunta. Você é um profeta lutando contra Jezabel? É preciso vencer o espírito de Jezabel com oração e amor. E eu quero repetir aqui. Esse espírito de Jezabel tem estado dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas. Algum tempo atrás, há muito tempo, uma igreja não ia para frente. Uma igreja nossa não ia para frente no lugar onde nós passamos. Havia uma família ali que na verdade havia doado o patrimônio, os lotes, e ajudou também a construir a igreja. E eles se achavam donos da igreja. Todo pastor que passava ali, logo o pastor começava a trabalhar,
tinha de trabalhar, ficar debaixo da cartilha daquela família. Isso foi uma desgraça, meus irmãos. A igreja ficou 30 anos, 40 anos sem ir para frente. Até que ali, depois de orar, depois de algumas... depois das igrejas começarem a interceder, aí depois aquela família saiu. E assim começou a igreja a desenvolver. Isso a igreja presbiteriana, a igreja batista, qualquer igreja é assim. Porque quem é o cabeça é o Senhor Jesus. E quando nós queremos achar que somos os capazes... Eu estou há 18 anos na igreja Jardim Palmeiras. Eu tenho que ter muito cuidado para não passar pela minha cabeça que eu sou dono da igreja. Quem sabe você pensa assim. E quantos de nós estamos deixando esse espírito de Jezabel, este espírito manipulador? Muitas vezes é você que entrega um dízimo lá. Muitas vezes é a família que tem tempo na igreja. E começa a manipular o pastor, ditar as normas. Escute, Deus fala com o anjo. Deus fala com o anjo da igreja. Deus chamou você, pastor, para liderar lá. Deus chamou você como anjo, pastor. É você que Deus quer usar lá. Eu não estou desprezando o trabalho dos presbíteros, dos diáconos, dos outros, mas é você que está lá. No Apocalipse fala ao anjo da igreja, escreve. Ao anjo da igreja, escreve. Deus vai cobrar do pastor. Deus vai cobrar do líder que está ali. Deus vai cobrar de mim e de você. Segundo Hebreus aqui. Foi Ele que nos confiou. Nós somos os guias, nós somos os pastores, nós somos aqueles que Deus chamou para poder acompanhar, para poder pastorear o rebanho dele. E é dele o rebanho não é nosso. Entende isso? As nossas igrejas, quantos que estão manipulando, quantas famílias. E cuidado, pastor, para que você mesmo não manipule. Em primeiro lugar, o espírito de Jezabel, ele está dentro da igreja e ele se revela, é caracterizado pela prostituição. Segundo lugar, pela idolatria. Idolatria denominacional. Idolatria denominacional. Há pouco tempo, vou falar isso aqui, uma menina, pensa numa menina presbiteriana, filha de presbítero, assim, aqueles bem, pensou? Você não conseguiu pensar não, porque você nunca foi presbiteriano. Mas você consegue pensar que você que é assembleano batista. Essa irmã, inteligente, um cargo nobre do governo. Pensa, pois ela sentiu de Deus sair da igreja presbiteriana e ir para uma denominação pentecostal. A família dela quase mata ela. Quase mata. E sabe o que ela falou? Sabe o que ela falou? Eu sinto paz do meu Deus. E ela casou com um assembleano. É assim. E se Deus falar para você sair da assembleia e vir para a igreja tradicional? Está repreendido, pastor. Esse é o problema. Já pensou? Você que é presbiteriano, Deus tocar em teu coração, você vai congregar na Batista. Já pensou um negócio desse? Tem de rebatizar de novo. Ixi. Já pensou você, batistão, ter agora de vir para a igreja presbiteriana para crer nesse negócio de predestinação? Ih, que loucura. Nós temos de tirar esse mofo, esses ácaros, dessa paixão denominacional. Porque quando nós chegarmos na presença de Deus, Deus não vai olhar a placa de igreja. Ele quer ver se você já lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nossa igreja, há algum tempo, eu recebi uma família de uma igreja e eles falaram comigo, pastor Eugênio, eu não estou compreendendo esse negócio de batizar criança, não. Por favor, pastor. Eu falei, então tá bom, dá um tempo aí, e já tem uns 12 anos, até hoje eles não entenderam, mas está com a gente lá, bênção. Pensa, pessoal, bênção. Pensa uma família que veio para arrebentar, para somar, está com a gente lá. Veio da igreja batista. E nunca aceita batismo infantil e dificuldade de aceitar. Eu falei, tá bom, meu irmão,
Você está com a gente aqui, louvado seja Deus, glória a Deus. Vai deixar de receber a pessoa por ele não crer? Mas é uma bênção. Foi uma bênção e tem sido bênção. Mas o que acontece? Mas essa idolatria. Terceira característica, manipulação. Quarta característica, perseguição. E por último, eu quero falar com você. Livre-se agora. É agora, não é mais tarde, agora. Desse espírito de Jezabel na tua vida. Lição do rato. Certa vez, um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo uma caixa. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos: há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! A galinha: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Por favor, não me incomode. O rato foi até o porco e: há ratoeira na casa! Ratoeira! Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar por você. Mas fique tranquilo, que o Senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca e: há uma ratoeira na casa. O quê? Ratoeira? Por acaso você acha que eu estou em perigo? É claro que não. Então o rato voltou para casa desolado e abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. A esposa do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira não havia pego um rato. A ratoeira havia prendido a cauda de uma cobra venenosa. É isso mesmo, a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. A esposa do fazendeiro voltou para casa, porém com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram para visitá-la. Então, para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral da história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um é problema de todos. Nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Pense nisso. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma, para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. Ser livre
é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama. É abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo. É desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar seus mistérios. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina. Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Augusto Cury.